hoje nós vamos dar continuidade à série Fé. Trataremos neste vídeo sobre a fé considerada superior. Nos vídeos anteriores nós vimos os diferentes níveis de fé juntamente com as suas características. A história de hoje ela é também bastante especial porque foi a cura que Jesus proferiu não para alguém do seu próprio povo, mas para um considerado gentil, que não pertencia ao povo judeu. Ela se passa na cidade de Cafarnaum e foi justamente nessa cidade também que Jesus ele se admirou com o nível de incredulidade daquele povo, mas nessa cidade ele se admira com o nível de fé que ele encontra em um homem. E a história do centurião romano. Ela está tanto no Evangelho de São Mateus como no Evangelho de São Lucas, mas eu vou dar ênfase especialmente no Evangelho de São Lucas porque detalhes bastante especiais. O relato do Evangelho diz que o centurião romano foi pedir para que Jesus curasse o seu servo, a quem ele tinha muito afeto, porque ele estava doente. Mas ele não vai diretamente a Jesus. A princípio, ele envia ancião dos judeus. Naquela época, os anciãos dos judeus eram homens sábios e considerados muito importantes na sociedade. E aqueles homens vão até Jesus e pedem insistentemente pelo centurião. E eles dizem que Jesus deveria atender ao pedido de cura, pois aquele centurião ele era digno e era considerado amigo do povo, pois ele havia construído uma sinagoga. Então eles estavam intercedendo em favor dele. Quando nós intercedemos em favor de alguém, nós estamos pedindo algo para outra pessoa, em nome de outra pessoa. Jesus logo em seguida vai em direção ao centurião e o relato bíblico diz assim, a partir do verso 6. Então, Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Irmãos, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aquele homem, quando encontrou-se com Jesus, ele disse que não se considerava digno de que Jesus fosse até a sua casa, mas sabia que se Jesus apenas dissesse uma palavra, o servo dele seria curado. Jesus, ele não se impressionou com a posição social ocupada por aquele homem. Tanto é que nem o homem mesmo queria e se achava digno de ter ido falar com Jesus para pedir algo. Pelo contrário, ele mandou outros do próprio povo de Jesus para que intercedesse por ele. E também Jesus não se impressionou com isso. Também não se impressionou com o fato de ele ser considerado por aqueles homens como digno ou amigo do povo, por ter construído uma sinagoga. Isso demonstra que ele era um homem temente a Deus. E não que essas coisas não tenham sua devida importância. Mas quando Jesus abriu a boca para falar algo, falou que ele se admirou com as palavras que aquele centurião havia dito. E o que foi que ele disse? Ele reconheceu que não era digno de ir ao encontro de Jesus. Mas ele também reconheceu a autoridade de Jesus, porque ele também era um homem sujeito à autoridade. Ou seja, ele olhou para Jesus e disse: olha, eu sei que o Senhor é uma autoridade, porque eu também sou, mas o Senhor é muito mais que eu. Tenho homens que estão acima de mim e eu estou sujeito a eles, mas também tenho homens que estão sob a minha ordem, seu comando, e eles também estão sujeitos a mim, que estão acima de mim, dizem uma palavra
eu me submeto. E se os que estão abaixo de mim submetem a mim, eles estão subordinados à minha palavra e à minha autoridade. Mas maior que a minha autoridade e aqueles que estão acima de mim é a sua autoridade. Então ele reconhecia o poder da autoridade e também o poder da palavra, porque ele também sabia ser submisso à palavra e ele também sabia o que era dizer uma palavra e alguém se submeter. Ele reconhecia que a autoridade de Jesus e a palavra de Jesus estava acima de qualquer outra. Por isso Jesus se admirou com aquele homem. Em algumas versões diz que Jesus disse que nunca viu tanta fé, nem mesmo em Israel. A fé daquele homem era uma fé baseada na firmeza e na convicção de apenas uma palavra. Ele tinha a convicção de que Jesus demonstraria misericórdia. Ele faria, dentro das suas possibilidades, porque para ele não há nada impossível, cessar o sofrimento que acometia alguém. Ele não faz acepção de pessoas, ele não está preocupado com status ou condição social, tampouco com a nacionalidade. A fé superior é aquela fé que teme ao próprio Deus, é uma fé que se apega à palavra, ainda que não haja evidências, sinais quaisquer. Fé que é humilde diante dele. Eu não sei qual palavra que o Senhor te deu, qual a palavra que ele lançou sobre a sua vida, mas se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Embora o cenário seja totalmente desfavorável ou até mesmo você não veja nenhum sinal, nenhuma perspectiva de mudança, mas aquela fé foi considerada superior, porque dentre todos esses pontos era uma fé que confiava na palavra do próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus traz à existência coisas que ainda não existem, e pelo poder da palavra foi o universo criado. O Senhor, ele não é homem para mentir ou para voltar atrás e descumprir. Pelo contrário, ele é fiel e ele é verdadeiro. Então somente creia, pegue a palavra que foi dita e mais ainda ao autor da própria palavra. Porque melhor do que experimentar milagres, mas é conhecer o verdadeiro, o autor dos milagres. Te convido a se inscrever no canal, a compartilhar, deixar o seu comentário e também me seguir nas redes sociais, porque lá eu compartilho um pouco também sobre o Evangelho, alguns cortes dessas séries e você pode acompanhar um pouco mais sobre a palavra do próprio Deus.